Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Cabo do Medo, filme do Martin Scorsese, dirigido em 1991, né, com lançamento em 1991, e que foi mais uma das famosas parcerias do Scorsese com Robert De Niro, né. Esse filme ele era a segunda adaptação do livro de mesmo nome, Cabo do Medo, que foi adaptado em 1962, e aí em 91 ele ganhou uma versão pelas mãos do Martin Scorsese, é um livro do John D. MacDonald, e que está prestes a ganhar mais uma adaptação, só que dessa vez em formato de série pela Apple TV. E aí eu tomei vergonha na cara e falei, é o momento certo para eu assistir esse filme, que eu fiquei incrivelmente surpreso pela forma como o Scorsese ele cria essa história, né? Ele trabalha essa história, que não é a criação dele, é a adaptação do livro, mas a forma como ele traduz ela pro cinema. Eu não assisti a versão de 62, né? Eu fui direto na versão do Scorsese. E Cabo do Medo traz a história da família Baldwin, né? Encabeçada ali pelo Sam Baldwin, que é o pai, interpretado pelo Nick Nolte, que é um advogado de renome. Tem ali a sua esposa, interpretada pela Jessica Lange, e a sua filha, interpretada pela Juliette Lewis. Eles vivem a vidinha deles comum, até que Max Cady, interpretado pelo De Niro, um psicopata bizarro que foi defendido há muito tempo atrás pelo Sam Baldwin, ele sai da prisão e agora ele vai dedicar a vida dele para trazer a sua vingança contra esse antigo advogado dele, não só contra o Sam, mas também contra a família, né? Ele tem uma rixa pessoal que ele quer trazer ali. E aí o filme ele vai entrando nesses detalhes, eu não vou entrar muito no detalhe da trama aqui, apesar de ser um filme dos anos 90, principalmente porque eu tô fazendo esse filme por causa da série que vai chegar, então eu imagino que muita gente não assistiu Cabo do Medo, vai conhecer a história agora, então não quero dar spoilers aqui, de fato, da narrativa, mas sim comentar justamente dessa nova versão, na verdade falando do filme do Scorsese, que eu acabei de assistir, até porque vai ter essa nova versão, né? Então é um filme que eu fiquei muito surpreso, no sentido de que eu não sabia muito bem o que esperar, eu conhecia Cabo do Medo muito pelas referências, né? Ele é um filme que ele tem muita referência, ele tem um legado muito forte, ele é referenciado nos Simpsons, ele é referenciado em Rick and Morty, e é um filme que tem esse nome muito forte, Cabo do Medo. Cara, o que será esse filme? Por que será esse filme? Não imaginava que tinha todo esse lance da psicopatia. Fiquei muito impressionado pela forma como o Scorsese ele constrói o suspense de Cabo do Medo, né? Acho que essa foi a coisa que mais me pegou no filme, porque ele não é um filme tão visualmente pesado, ele não é um filme que é como Os Bons Companheiros, ele não é um filme parecido com Taxi Driver, ao mesmo tempo que ele tem, né, guarda suas similaridades, e ele claramente dá pra notar a mão do Scorsese em toda a construção do filme, né, toda a atmosfera de Cabo do Medo tem muito do cinema do Scorsese, mas ele não é aquele filme que ele vai muito para um lado explícito, ele tem momentos mais densos, ele tem momentos mais pesados, mais violentos, mas ele é um filme que ele ganha muito pela tensão, pelo suspense que ele vai construindo, principalmente com o maior ativo que ele tem no filme, que é o Robert De Niro, né? Acho que é uma dupla muito interessante. Eu acho que o Scorsese e o De Niro, a essa altura do campeonato, eles já tinham se entendido muito bem, né? Como que o outro trabalhava. O De Niro, ele passa por uma transformação física muito bizarra, ele reduz muito ali daquela presença mais senhor, assim, do De Niro, né? O De Niro tá num lado... Porque, assim, mesmo quando ele vai pra um lado mais de máfia, Cassino, Poderoso Chefão, quando ele tá no próprio Os Bons Companheiros, ele ainda tem uma coisa meio de um ser humano, né? Mais, sei lá, comum. Por mais que é um mafioso, é um ser humano, é um criminoso. Já em Cabo do Medo, aqui a versão do De Niro que a gente encontra tá mais próxima do De Niro de Taxi Driver, mas é um De Niro, cara, é quase animalesco. Ele é quase ele tem uma presença quase sobrenatural, quase não humana. É muito interessante a forma como ele, quando ele aparece em cena, seja de costas, né, um personagem que é todo tatuado, então o Scorsese ele gasta ali alguns segundos mostrando a tatuagem, construindo a atmosfera desse personagem, mas ele é um personagem, cara, ele é um psicopata, ele é um predador em todos os sentidos da palavra, e ele carrega aquela coisa meio charme do De Niro, né? Aquele sorriso fácil, aquela coisa assim meio carismática, mas que nessa versão do Max Cady, acho que acima de qualquer outro personagem que eu vi do De Niro com o Scorsese, ele traz uma coisa muito angustiante, muito desconfortável, de ver ele em cena, de ver aquele cinismo, aquela cara que você... Ele é dissimulado, sabe? De uma forma que você fica meio desconfortável quando a cena está ali muito centrada nesse personagem do Max Cady, né? Que é um personagem, como eu falei, ele tem esse lance meio de ser um predador, e eu acho muito legal como o Scorsese, que ele já
é comum dos filmes dele trazer temas, misturar a questão da criminalidade, da máfia, com temas mais religiosos. Ele usa isso também para construir o Max Cady. Eu não sei quanto disso já existe na história original, já existe no livro, na versão de 62, mas aqui tem muito essa questão até nas tatuagens do personagem, né? Várias tatuagens que fazem referência à Bíblia, a trechos, e a própria presença do Max Cady, que é construída como, nas palavras do próprio personagem, um anjo vingador, né? A ira do Senhor que vai se abater sobre aqueles que foram injustos com ele, né? No caso, o personagem do Sam Bolden, que é o Nick Nolte, né? Interpretado pelo Nick Nolte. A construção, no geral, faz com que Cabo do Medo seja aquele filme que ele é completamente denso, né? Ele é um filme que a tensão dele é quase palpável, um filme que é muito desconfortável em vários momentos, mas também é aquele tipo de tensão que faz com que a gente não consiga parar de assistir. Eu dei play assim e falei, cara, vamos ver qual é de Cabo do Medo, né? E eu, sabe, eu não conseguia, mal conseguia piscar de tão envolvido que eu tava por aquela narrativa, e é um lance de que existe uma dubiedade ao ponto de que você não sabe se você tá realmente torcendo pelo Sam Bolden, né? Você não sabe se existe um herói aqui. Aparentemente todos são meio maus, todos têm... Beleza, que todo mundo tem uma coisa boa e uma coisa ruim. O Max Cady, ele tá, sei lá, 99% desse modo predador, maníaco, que você não torce por ele em nenhum momento, ainda que você reconheça o carisma do Robert De Niro, enquanto as vítimas, né, que é a família Bolden, ela tem uma questão assim de você também você não tem tanto carisma por eles, pelo menos eu não senti muito carisma por esses personagens, mas obviamente a gente sabe que eles estão ali como vítimas daquela situação. Eu tô assistindo alguns filmes do Scorsese e eu acho muito legal como ele vai trabalhando a presença da criminalidade, como ele trabalha muito essa questão de bandidos bonzinhos ou mocinhos do mal, né? Tipo, às vezes as pessoas que são, sei lá, figuras de lei, figuras de ordem, não necessariamente são as figuras mais benevolentes que a gente tá tendo em cena, enquanto vários filmes do Scorsese focam em bandidos em diferentes graus de vilania, né, de maldade. E acho que Os Bons Companheiros deixa isso muito claro, né, principalmente pela diferença dos personagens do De Niro com a do Joey Pesci. Só que aqui que a gente não tem exatamente um filme de máfia, mas ainda assim um filme de crime, o Scorsese ele gasta tudo que ele tem ali para construir essa figura animalesca, para construir essa figura do predador que é o Max Cady, né? É muito impressionante como ele, desde as primeiras cenas que a gente vê o personagem, a gente vai ali tendo aquele fascínio que talvez vá ser repetido muito em personagens como Hannibal, posteriormente, como o Coringa do Heath Ledger, que a gente vai lembrar e remeter a grandes psicopatas, vilões do cinema, que tem o seu saudade de carisma. Max Cady, ele parece um pouco aquela planta baixa desse tipo de personagem, sabe? E sempre elevando a tensão durante o filme. É impressionante como as ações dele, elas vão crescendo de crueldade, elas vão crescendo nesse sentido de que a gente vai enxergando a maldade, a gente vai enxergando do que esse personagem é capaz, mas nunca ao ponto da gente começar a sentir que vamos entender esse personagem, vai ser previsível, não. É sempre uma coisa do tipo assim, quanto mais a gente assiste Cabo do Medo, mais a gente fica realmente envolvido, agoniado e sufocado pela atmosfera que o Scorsese está construindo. E antes de eu continuar falando aqui do Scorsese e da série, etc., eu quero convidar você que está curtindo esse vídeo para já se inscrever no meu canal se você ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, desde lançamentos pro cinema, lançamentos pro streaming, listas, Oscar, festivais, etc. Então já te convido para se inscrever se você não tá inscrito, deixa aquele like, você vai me ajudar pra caramba. E também comenta aqui embaixo sobre Cabo do Medo, se você não assistiu, qual que é a sua expectativa, tá curioso pra série, vai deixar pra ver a série primeiro ou vai ver o filme antes de ver a série. Se você já assistiu, comenta o que você acha. Também comenta se você tá ansioso pra série, que eu tô bem curioso. Não falo de séries aqui no canal, mas nesse caso eu quis trazer um tema do Cabo do Medo em si, né? Falar do filme do Scorsese, que é um filmaço. E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia mais direto comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Cabo do Medo, esse filme que me deixou completamente envolvido, fascinado. Cara, realmente é muito interessante como o Scorsese tem uma filmografia, tem muita coisa que eu preciso assistir dele ainda, mas é sempre assim, pra assistir um filme e ficar fascinado, mesmo gostando mais, gostando menos, são sempre filmes muito interessantes, e aqui é muito legal ver o Scorsese lidando com uma história que não é uma história, né, o dele, não é uma história original, mas que a gente, como eu falei, enxerga a mão do diretor ali. Fiquei, inclusive, mais curioso para assistir a versão de 62, depois que eu assisti a do Scorsese, né, eu fiz esse caminho aí de ver primeiro o filme do Scorsese e gostar tanto que agora eu tô curioso para a versão de 62. Eu sei que existem
algumas diferenças, inclusive do livro, para essas adaptações. A versão de 62 foi protagonizada pelo Gregory Peck e pelo Robert Mitchum, que fazem uma ponta aqui no filme do Scorsese. Inclusive, existe a curiosidade que o Gregory Peck, a última participação dele no cinema foi em Cabo do Medo, né? Foi o último filme que ele fez ali, depois ele se aposentou, eventualmente ele, né, faleceu já, mas aqui foi a última participação dele. E uma das coisas que mais me deixou animado com a questão da série, além da escolha de elenco, etc., é que o próprio Scorsese também está na produção da série, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg. Que, olha a curiosidade, Steven Spielberg ia dirigir Cabo do Medo lá nos anos 90, né? E ele era o diretor que ia fazer esse filme, ele acabou deixando a direção de lado, né? E foi fazer a lista de Schindler, se não me engano, ele deixou para fazer a lista de Schindler. E aí quem assumiu o Cabo do Medo foi justamente o Scorsese. E agora os dois voltam aqui como produtores executivos da série, que vai trazer a mesma história, basicamente, né? Eu não sei até onde eles vão fazer uma adaptação um pouco diferente, talvez até mais próxima do livro, tendo em vista que é mais tempo de produção, né? Uma série vai ter ali talvez de 8 a 10 horas, eu não sei exatamente quantos episódios vão ser ainda, mas eles trazem ali no lugar do trio principal Javier Bardem como Max Cady, o Patrick Wilson e a Amy Adams como casal principal ali que vai ser atormentado. Existe uma mudança de nome, né? Os personagens não vão ter os mesmos nomes da versão anterior, exceto o Max Cady, e eu já fiquei muito ansioso, principalmente pela presença do Javier Bardem. Eu gosto muito do Patrick Wilson também, claro, né? Invocação do Mal, Sobrenatural. Ele é um ator que ele tá ali também tem um pezinho no horror em vários filmes de terror. Mas o Max Cady, agora ele vai ser interpretado pelo Javier Bardem, né? E o Javier Bardem, ele já é um cara conhecido pelo sua proximidade com vilões, principalmente psicopatas, né? Eu acho que o Max Cady, ele é um personagem que dá muito pano pra manga no sentido psicológico da coisa, né? É um personagem que o próprio Scorsese ele já tira muito dele ali, psicológico, da gente se aprofundar no personagem, entender as raízes ali da vingança dele, não da maldade dele, porque é uma coisa que já fica claro que ele não é um cara mal por causa da situação que a gente está assistindo. Ele já tinha cometido coisas antes, assim, ele já não era um cara legal antes, e tudo isso vai criando as devidas ambiguidades que tornam o Cabo do Medo tão fascinante. Mas aqui a gente vai ter outro ator que também é conhecido por explorar muito bem esses vilões, né? Ele já é o Anton do Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Que é um vilão super icônico. Mas ele, mais do que esse vilão, eu gosto muito de lembrar do Javier Bardem como vilão de 007 Skyfall. Que, cara, é um vilão também que ele tem um lance do charme, de ser incômodo, de ter uma coisa meio sedutora. Até o lance da sexualidade dele é meio ambíguo ali no filme, né? Tem o lance dele ter quase como que ele tá tentando seduzir o James Bond, só que sempre com aquele ar psicologicamente muito afetado que o Javier Bardem sabe construir tão bem. Então eu fico pensando, cara, o que o De Niro fez aqui, com certeza o Javier Bardem não vai imitar o trabalho do De Niro, ele vai dar uma personalidade própria, ele vai fazer uma construção de personagem própria, mas eu tô muito curioso, principalmente pensando que o próprio Scorsese retorna pra produção, né? Se o Scorsese ele já teve a chance de fazer uma versão, ele vai com certeza dar pitacos nessa nova versão, e eu fico muito curioso para saber o resultado disso. Penso também como o Cabo do Medo série pode trazer contextos que o Cabo do Medo filme não trouxe, porque no livro existe uma ligação mais profunda entre o passado desses personagens, eles serviram o exército juntos, então tem um lance assim, até além da questão de um ter sido advogado do outro. E claro, isso dá uma densidade maior para a história que pode ser aproveitada de várias maneiras, né? Pode ser mais ou menos fiel na série de TV, que inclusive, até onde eu sei, vai trazer também a esposa do Sam mais pro centro da história, né? Enquanto no filme do Cabo do Medo do Scorsese eu sinto que ela é mais uma vítima da situação, ela acaba sendo pega numa treta que não é dela, ela simplesmente é casada com um cara que calhou de ser a vítima desse psicopata. Na série, aparentemente, ela vai ter um papel mais direto também, se eu não me engano, ela vai ser uma das advogadas, e aí ela vai ter também essa coisa de ela não é só uma vítima, ela é um alvo. Cabo do Medo do Scorsese também é um filme que ele é muito Hitchcockiano, à sua própria maneira, ele tem muita influência do Alfred Hitchcock. Isso é algo que o próprio Martin Scorsese já falou a respeito de como ele quis construir, até isso do estilo da trilha, que é uma trilha incrivelmente marcante, inclusive eu lembrei que Cabo do Medo tinha uma versão dos Simpsons por causa da trilha, eu assisti, eu lembrava que tinha uma referência em Rick and Morty, mas eu não me lembrava exatamente se tinha os Simpsons, apesar de que
muita coisa tem referência aos Simpsons. Só que a trilha me dá essa certeza. Eu falei, cara, eu tenho certeza que eu já ouvi essa trilha em algum episódio de Simpsons. Existe um episódio fazendo referência, e na verdade é o episódio 2 da 5ª temporada, caso você ficou curioso aí, quer ir atrás pra assistir. O episódio 2 da 5ª temporada de Simpsons é toda uma paródia ali, né, toda uma referência de Cabo do Medo. E aí, voltando, o Scorsese, ele traz toda essa influência hitchcockiana pro filme, né? Então, o Cabo do Medo, de 91, ele tem muito desse estilo do Hitchcock. O 62 ainda era preto e branco, então tem todo um lance de... Ele tem uma identidade específica que o Scorsese não precisou seguir, não precisou respeitar, já tinha cores, né? Já tinha todo um trabalho diferente. Acho que até as cenas, assim, as cenas mais violentas, o sangue, né? Aquele sangue meio guache, que é tão clássico de vários filmes, é muito vívido, então tem todo o lance, assim, de você ver quase, assim, a violência palpável, não apenas nos atos, mas na presença do Max Cady, sabe? E muito disso é transmitido, claro, pela atmosfera que ele vai construindo, pelas cores, pelo som, e acaba criando um filme que ele é muito icônico, né? Tem, como eu falei, tem um legado muito forte, ele é uma adaptação muito elogiada, ele é uma adaptação que eu acho que ela é até maior do que o livro, porque eu vejo muita gente falando do Cabo do Medo, principalmente quando o assunto é Martin Scorsese, e eu só lembrava que existia um livro, porque quando eu tava assistindo, eu fiquei, cara, eu tenho a impressão que é a adaptação de um livro, mas assim, não é algo que é tão linkado assim, eu acho que é um filme que ele consegue se sobressair ao fato de ser uma adaptação, justamente porque, né, Martin Scorsese tem essa mão de autor que ele é um diretor que ele consegue fazer filmes muito grandes, ele consegue fazer filmes que são marcos da história do cinema, à sua própria maneira. Eu acho que é o filme dele mais de suspense, num sentido quase realmente com um pezinho no terror, né? Tem vários elementos que eu sinto que ele traz do terror, que é própria influência do Alfred Hitchcock, enquanto outros filmes do Scorsese eles são mais de crime, ação, né, máfia e tudo mais. Cabo do Medo, ele é um filme que ele tem essa atmosfera assustadora, ele tem essa atmosfera, assim, de você ficar desconfortável. Tem uma cena ali que se passa em um teatro, né, teatro do colégio, entre o personagem do Robert De Niro e a personagem da Juliette Lewis, que, cara, assim, é uma cena completamente... Sabe, você fica querendo... Como eu falei, eu não conseguia não olhar pro filme, né, eu tava fascinado, mas é um momento que eu... Puta... Nossa, é muito desconfortável de assistir. Até fico curioso como que a série vai lidar, porque eu acho que hoje em dia talvez fosse uma cena muito, assim, meio cancelável, meio tabu pra trazer pra série. Não sei como a série vai lidar com essa questão, mas fico curioso pra até ver como vai ser construído o sentimento de que o Max Cady, ele é um predador quase animalesco mesmo, né? Ele é um personagem que, quando ele entra em cena, a atmosfera se torna mais pesada, ela se torna mais sufocante. E, bom, vamos ver aí o trabalho de uma série que vai ter mais tempo pra ser desenvolvida. Não fosse a mão do Scorsese, talvez eu não estivesse tão empolgado, né? Mas o fato de ter a presença de diretores como Steven Spielberg e Martin Scorsese na produção me deixa mais curioso. Quero muito saber o que o Scorsese pode colocar ali, da identidade do cinema dele, pode influenciar a série, apesar de que ele não é um diretor direto, mas ele é um produtor executivo, então eu tenho certeza que vai influenciar de alguma forma, até porque a versão de 91 do filme é mais famosa, mais marcante que a gente tem dessa história. Mas é um filme que realmente me deixou muito surpreso, é um filme que do começo ao fim eu fiquei impressionado, eu fiquei envolvido, eu fiquei incomodado, né, meio assustado. O suspense que o Scorsese constrói aqui é realmente muito maravilhoso, e a forma como ele sempre consegue personificar esses sentimentos na presença do Robert De Niro, sabe, obviamente encontra filmes incríveis, né, gera filmes incríveis, mas eu acho que poucos tão fortes, tão intensos quanto o Cabo do Medo. Ainda assim, eu acho que o filme perde um pouco o fôlego em alguns momentos, mas sim, é um filmaço que eu acho que vale muito a recomendação, principalmente se você for assistir a série, eu acho que vale assistir antes, inclusive, até pra notar como vai ter a influência do Scorsese, né? Então, pra Cabo do Medo de 1991, eu dou uma nota 8. E é isso, os 2 primeiros episódios da série vão estrear nessa sexta-feira, dia 5 de junho. Comenta aqui se você vai assistir, se você tá ansioso. Eu tô muito curioso pra ver, principalmente por causa do nosso Javier Bardem, grandíssimo ator. Tô louco pra ver a personificação desse psicopata, né? Mais um psicopata pra carreira do Javier Bardem. Mas é isso, deixa nos comentários. Vou deixar 2 vídeos linkados aqui pra vocês darem uma olhada também depois que vocês assistirem esse aqui. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.